coisa tipo uma queda de pressão, não sei se é queda de pressão ou se é queda de glicose, eu devia ser mais atento a isso. E aí eu estava... Acho que ainda estou um pouco trêmulo, mas já estou melhor, já estou bem, acho que já dá para dar qualquer coisa. Bom, de qualquer maneira eu começo devagar, né? Precisa construir algumas coisas. Eu vou tentar fazer um percurso com vocês hoje, que é passando da imagem movimento para a imagem tempo. Então, eu vou fazer o meu percurso, ele vai ser começando pela imagem ação, e devo trazer alguma coisa já da imagem percepção, e já trabalhei com vocês a imagem afecção e a imagem pulsão. E vou já entrar na imagem tempo, onde farei alusão ao que eles chamam de cristais do tempo. Tudo eles chamam de cristais do tempo, que é o tempo propriamente do acontecimento e como é que ele se dá no cinema. Mas, antes disso, eu queria ainda, dentro da questão da montagem, que foi por onde eu comecei a primeira aula, falar também hoje um pouco da montagem, que é porque ele trabalha uma espécie de montagem realista do Griffith, e trabalha a montagem realista do cinema soviético, que é o cinema dialético, ou montagem dialética, mas ele fala de uma outra montagem que seria espiritual, e ele vai se referir a duas linhas de trabalho no cinema, que seriam o cinema alemão, o expressionismo alemão, e o cinema impressionista francês, onde eu já falei rapidamente do Jean Renoir, e depois eu vou falar de um outro que é o Abel Gance. E o que há de novo nessa montagem do expressionismo alemão e do impressionismo francês, que eles chamam de abstração lírica? O que há de novo nisso, na montagem da abstração lírica e do expressionismo alemão? O ponto de partida é uma teoria do sublime, o que me traz assim, uma responsabilidade muito grande de apresentar rapidamente o que vem a ser o sublime em filosofia e dentro da perspectiva do pensamento alemão. Como é que surge esse conceito de sublime e como eu posso apresentar isso, né, numa aula. Eu começo com um ponto de partida que hoje vai me orientar nos diferentes momentos da aula. Eu falei para vocês, logo no início do curso, não sei se na primeira ou na segunda aula, creio que foi, na verdade, para quem assistiu a primeira palestra, né, a segunda aula já é a terceira, né, mas o curso começou há 2 semanas atrás. Então eu falei para vocês do que a gente pode chamar de síntese subjetiva de recognição. Isso tem ecos bem de filosofia kantiana, mas de uma forma simplificada, para que a gente não tenha dificuldade. A síntese subjetiva de recognição seria aquilo que é o objeto da percepção, ele é também o objeto da rememoração, é o objeto imaginado e é o objeto reconhecido.
né? Então, e eu disse para vocês que essa síntese subjetiva da recognição, ela pode ser desdobrada em dois aspectos, que seriam os aspectos que organizam o campo social. Aliás, é bom saber como é que o campo social é organizado segundo certas sínteses subjetivas de recognição, porque senão você corre o risco de ser cancelado. Hoje em dia não é excluído, é cancelado porque é em torno de sínteses subjetivas de recognição, que são as normas de partilha, vocês devem estar lembrados disso, e as normas de identidade. Normas de partilha são as normas do bom senso. O bom senso é sempre binário, né? Não importa, o bom senso ele distribui, pode dizer o que é normal, o que não é normal, o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é masculino, o que é feminino, o que é hétero, o que não é hétero. É sempre uma distinção binária, o bom senso. O bom senso é sempre binário. Desconfio eu, não vou entrar nesse campo, eu deixo para o Pierre Levy, que estuda essas coisas. Desconfio eu que a informática, como ela trabalha com bits, né, ela sempre trabalha com sistema binário, é bem provável que ela seja apenas assim, modulada ou modelada por uma compreensão do mundo a partir do bom senso, né? Mas aí eu já estou exagerando. Não vou tomar isso como uma teoria, não, mas desconfio bastante disso, porque o sistema, assim, eu lembro até que o Chomsky, que é assim, aquele ficou conhecido como teórico político, ele trabalhava nos Estados Unidos para um sistema de tradução simultânea na década de 50, 60, e em função de bits, né? Tanto que ele a partir da teoria do Zelig-Herring, que é o sistema de paretização rotulada, ele criou aquilo que ele chamava de gramática gerativa transformacional, que é toda montada a partir de um bit, de bits, né? Sintagma e predicado. E tentando pensar a língua a partir de uma dimensão binária, e a ideia era transportar isso para a informática, para o campo da computação. Ele trabalhava com engenharia de programação. Eu acho que isso funcionou porque hoje se faz tradução, né, assim, simultânea. Mas hoje em dia ninguém mais estuda gramática gerativa transformacional. Eu estudei quando eu fiz letras, fazia parte dos estudos de linguística e Chomsky era moda, né? Sempre tem modas, todas as épocas tem modas de estudo. E Chomsky era um linguista da moda. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a recognição ela sempre se dá em termos de sistemas binários, e não importa aí qual, e às vezes se troca de um campo social para outro, mas os sistemas binários continuam, né? Quer dizer, eu acho que o pensamento é capaz de romper com isso, mas a organização social ela é de bom senso sempre. Então ela rompe com um sistema binário e traz um outro sistema binário, porque ela precisa de recognição para construir o campo social. E as normas de identidade, né, que são as normas do senso comum. Toda a questão do cinema, né, eu vou dizer assim, tanto o cinema explorado do ponto de vista da percepção e da subjetividade na imagem e movimento, quanto um cinema que eu vou pensar a partir dos cristais de tempo, que é uma outra relação com a memória, eles vão estar sempre oscilando entre
entrar em acordo com o senso comum e com bom senso, com as normas de partilha e de identidade, ou romper com isso. E há rupturas com isso, tanto na imagem de movimento quanto na imagem em tempo. Eu tenho medo de apresentar, tenho medo não, eu vou romper mesmo com isso. Essa certa compreensão que se tenta fazer do cinema, como se fosse uma evolução do cinema, né? O cinema começando com a imagem em movimento, lá com o Griffith, com Eisenstein, e a ruptura disso até chegar a um cinema como o de Godard, de Alain Resnais, ou de Glauber Rocha, como se houvesse uma espécie de evolução do cinema. Eu não concordo muito com isso, não concordo nada com isso. Eu acho que não é essa a proposta do Deleuze, quando apresenta imagem tempo e antes da imagem movimento. É preciso pensar que tanto na imagem movimento, seja na imagem ação, seja na imagem percepção, na imagem afecção, na imagem mental, tudo isso compõe a imagem ação, que compõe a imagem movimento, que são... A imagem movimento é composta, para Deleuze, por imagem-ação, que é o típico cinema americano, de Hollywood, né? Mas o cinema de Bollywood, o cinema brasileiro, quase todo é feito em cima de imagem-ação. Com raríssimas exceções. A imagem percepção, a gente aí teria que entrar em cineasta, como um cineasta extraordinário, né, como Vertov, no cinema soviético, que inclusive foi até bastante perseguido no sistema cinema soviético. O Eisenstein chamava Vertov de palhaçada formalista, ele não suportava esse cinema experimental russo. É isso o termo mesmo, palhaçada formalista. E é isso que, assim, o cinema de imagem, afecção, que eu andei trabalhando o primeiro plano, com Bergman, com Caldreyer, a imagem mental, que é Hitchcock, o grande pensador, acho que é o grande pensador da imagem mental no cinema, e passar para a imagem movimento. Mas não há propriamente uma evolução. O que eu quero dizer para vocês é que existem criadores na imagem-ação. O cinema americano da imagem-ação, ele teve grandes cineastas. Eu acredito que Coppola e anteriores, né? Minelli lá nos musicais. Você tem grandes criadores na imagem-ação. Assim como você vai ter grandes criadores na imagem percepção, grandes criadores na imagem afecção e grandes criadores aí do ponto de vista da imagem tempo, né, sobre várias subdivisões que eu vou pensar. Queria ter, assim, poder dividir melhor, né, como cineastas pensando pontos de presente, ou pensando lençóis de passado. Então há grandes criadores nisso tudo, mas não é propriamente uma evolução, mas um entendimento. Mas não, então você está abrindo mão de valorar? Não estou abrindo mão de valorar o cinema, não. Eu valoraria o cinema, e valoro, né, do ponto de vista do cinema que consegue, de alguma forma, quebrar um pouco com a recognição, que tem uma outra forma de lidar com a subjetividade, que não está tão preso ao que eu chamei de normas de partilha e normas de identidade. O que hoje cada vez fica mais raro, não que não haja cineastas que tentem fazer isso, eu creio que há. O que fica mais raro é que o que chega ao cinema para a gente passa por uma coisa chamada distribuição, né? E a distribuição é em termos de mercado, então é muito difícil. Alguma coisa que quebre um pouco com isso vai para as pequenas salas de cinema e fica no máximo uma semana. Você vê um filme que fica vários dias, várias semanas, pode ser saber que
que está atendendo aos interesses do bom senso, do senso comum, né? É aquela regra pesada do cinema, né? Para o cinema, tempo é dinheiro. E o tempo da filmagem, o tempo de exibição, tudo isso é muito controlado no mundo neoliberal. Não acreditem que um filme que quebre realmente com o senso comum e com o bom senso vai ser assistido em grandes salas de cinema durante semanas. Não acontece. Houve até um determinado momento, eu fiz assim, não tô, assim, houve um determinado momento, como em 68, e há interesses comerciais, havia interesses comerciais nisso. Como eu disse para vocês, o cinema europeu, de grandes cineastas, de autores de cinema, o cinema de autoria, de autores, né, propriamente, citei aí o Bergman, o chamado cinema nórdico, né, o Bergman, citei o Visconti, o Fellini, eles foram distribuídos, né? E só que havia na década de 60 uma avidez dos jovens, era uma época de grandes rupturas sociais, então havia uma avidez dos jovens por um cinema que fosse diferente do cinema veiculado por Hollywood, porque o cinema veiculado por Hollywood começou a se tornar um cinema careta, né? Foi o que isso é bem conhecido, né? Então, um cinema que começa a se tornar um cinema extremamente careta, porque tem regras rígidas em relação ao que pode ser apresentado em termos de corpo na tela, o que pode ser apresentado em termos de relações sexuais, como é que ela pode... tudo muito codificado. A violência assim, codificada, não pode ter sangue. Aí, de repente, o western italiano do Sérgio Leone ganha as telas do mundo. Ou então, filmes com Brigitte Bardot, nua ou seminua, começam a ganhar as telas do mundo. É porque o capitalismo tem essa sutileza, né? Ele ganha dinheiro também com as decodificações. Só que ele gosta mais de ganhar dinheiro com a codificação. É mais controlável, né? Em termos de... Inclusive, a relação que existe, que eu gostaria de pensar com vocês, estou tentando apontar aqui de uma maneira bem didática, ou tentando ser didático, que é entre subjetividade, percepção e cinema. Eu vou fazer uma pequena alusão em relação à montagem do expressionismo alemão e da abstração lírica francesa, que são chamados cinemas de pré-guerra. O que é o cinema expressionismo alemão? São aqueles filmes maravilhosos, são cinema mudo, né? Mas em que você tem todo um universo de sombra e luz, como do Murnau, o cinema do Fritz Lang. Então, esse cinema do expressionismo alemão, Vampiro de Düsseldorf, Nosferatu, Metrópolis, então, o Gabinete do Dr. Caligari. Então, tem uma série de filmes que fazem parte desse universo que eu estou chamando de expressionismo, que é conhecido como expressionismo alemão, cinema de pré-guerra alemão, antes da Segunda Grande Guerra. E o cinema de pré-guerra francês, onde você vai ter uma montagem assim, de 4 horas, como o Napoleão, de Abel Gance, que abre uma relação com o sublime francês, assim como você tem o sublime no expressionismo alemão. Mas, Mara, o que você quer dizer com sublime no cinema francês e o sublime no cinema alemão? Digo para vocês, me meti numa encrenca, mas a gente pode resolver isso.
Essa teoria do expressionismo alemão como um cinema do sublime, o Deleuze vai buscar de uma pensadora de cinema alemã chamada Lotte Eisner. E o livro dela tem em português, é A Tela Demoníaca. Essa é uma tese dela, de que o expressionismo alemão estaria calcado num desdobramento da arte do sublime na Alemanha. E o Deleuze pega isso e tenta pensar também o sublime no cinema francês. Vou tentar apresentar isso de maneira muito rápida, porque uma teoria do sublime em filosofia poderia ser um curso, e assim, um curso bem denso, sabe? Mas eu acho que não existe nada em filosofia que a gente não possa fazer uma primeira apresentação simplificada. É claro que o desdobramento disso é muito complexo, mas o que eu vou apresentar para vocês não é. Eu acho que dá perfeitamente para ser entendido. A gente entrar numa problematização do sublime no expressionismo alemão e na abstração lírica francesa, chamando isso de cinema de pré-guerra. O Kant, filósofo alemão, assim, o Kant, né, como dizem os estudiosos de filosofia alemã, né, eu não consigo essa pronúncia de o Kant sem o N nasalizar o A, como nós cariocas fazemos. Então, falar Kant com A de batata, né? Mas o Kant, né? Vou chamar de Kant mesmo. O Kant, ele escreveu duas críticas. A crítica é chamada crítica da razão pura, que muda a história da filosofia, e a crítica a segunda crítica, que é da razão prática. E já no final de vida, quando não se esperava que Kant fosse sair com uma terceira crítica, ele faz, acho que, o trabalho mais importante da vida dele, que é a crítica do juízo. E que, na crítica do juízo, ele apresenta o juízo de belo e o juízo de sublime. Digo para vocês, sem nenhum exagero, se vocês quiserem estudar a filosofia alemã, de Kant a Nietzsche, atravessando Schopenhauer, ou então o romantismo alemão, vocês têm que entender um pouco isso, né? O que é o sublime e o que vem a ser esses dois juízos na arte. E a arte contemporânea está toda marcada por essa análise do belo e do sublime. Mas eu vou me deter aqui no expressionismo alemão. De uma forma muito simplificada, esse senhor alemão, chamado Kant, ele retoma uma questão que é aristotélica, como Aristóteles pensou o conceito. O que eu quero dizer com isso? O conceito de homem, o conceito de mesa, ou qualquer outro conceito. Quer dizer, vou pensar o conceito de homem. Como é que a gente chega ao conceito de homem? Precisa um fato empírico. A partir da observação de diferentes tipos de homem no mundo, eu posso empiricamente chegar ao conceito de homem e supor que esse conceito seja universal. Para Kant, eu chegaria a um conceito universal de homem. E como é que eu chego a isso? Eu penso tudo que os homens têm em comum, menos as suas diferenças. Quais são as diferenças? Sou alto, baixo, magro, gordo, tem cabelo castanho, cabelo louro. Todas essas pequenas diferenças eu tiro e penso o que há em comum para chegar à universalidade do conceito. Animal racional. Somos todos racionais, então a razão seria a diferença propríssima do conceito. Isso é aristotélico, né? O Kant não rompe com isso, ele pega a questão do conceito e diz que
ele tem uma montagem das teorias das faculdades, onde ele coloca ali 3 faculdades. Uma faculdade que ele chama a faculdade, ele vai pensar a da imaginação, a intuição, né, e o entendimento. E vai colocar que o entendimento estaria presidindo esse acordo para que eu chegasse a um juízo universal. Mas, de qualquer maneira, para se chegar a um juízo universal, é preciso o entendimento. Então, o entendimento seria a faculdade propriamente dos conceitos. Então, se eu chego ao homem, eu parto de alguma coisa empírica, né, e posso chegar pela imaginação e o entendimento presidindo esse acordo, chegar ao conceito de homem. É assim que ele chega aos conceitos da razão, desculpa, os conceitos do entendimento, né, conceitos universais. Então, o homem como um conceito universal. Mas para ele, isso vai ser presidido pelo entendimento. Ah, mas Mário Bruno, por que não é pela razão? Porque para Kant, isso aí, razão, ela não lida com conceitos, ela lida com ideias. E as ideias podem ter uma existência empírica ou não. Por exemplo, simplificando, a ideia de Deus, né? A ideia de Deus, eu não tenho, assim, eu não posso partir de uma dimensão empírica para chegar à ideia de Deus. Então, a ideia de Deus, ela é o juízo da razão, e não o entendimento. Eu posso pensar o conceito de homem, o conceito universal de homem, mas Deus é uma ideia da razão. Assim que Kant coloca isso de uma maneira mais clara que eu consigo colocar para vocês. Ah, mas Mário Bruno, então, Kant acredita em Deus? Acredita, só que a partir de Kant, Deus passa a ser um juízo problemático, né? Porque ele não parte do empírico, né? Então, Kant, para Deus, Deus é uma ideia, mas o homem é um conceito. Não sei se vocês entendem. E essa distinção entre entendimento e razão em Kant vai trazer algumas coisas muito curiosas. Primeiro, quando ele parte para a questão lá na terceira crítica para o juízo de belo e para o juízo do sublime, né, essa estética do sublime, a gente tem uma certa surpresa. Por quê? Porque o Kant vai dizer que eu não posso ter o belo tomado de uma forma universal, como eu posso dizer que o homem é um conceito universal. Então, eu não tenho belo como universal. Então, eu vou ter um estranho acordo, que não é um acordo presidido pelo entendimento. É uma espécie de acordo facultativo. Por quê? Porque em determinados lugares, algumas coisas vão ser consideradas como belo, ou em outras, aquilo não vai ser considerado como belo. Então, esse acordo para chegar ao juízo do que é belo, ele é facultativo. E aí ele tem um conceito que é o do senso comum estético. Essa é uma das preocupações românticas, de construir um senso comum estético. E acredito que do modernismo também, de você construir um senso comum estético. Por quê? Porque o belo não é universal. Então, o senso comum estético, ele não é universal. É um estranho senso comum, né? Eu posso estabelecer uma identidade ali, mas é um acordo facultativo. Aquilo poderia ser de uma outra forma. Ele chama isso de juízo reflexionante, mas eu não quero entrar nisso, não. Eu só quero que vocês entendam isso. Mas quando ele se depara com uma coisa chamada sublime, e essa vai ser uma das questões mais importantes para o romantismo, que é o sublime,
O sublime, ele vai pensar uma relação da ideia com a imaginação. E só que, por exemplo, se eu for pegar o exemplo que eu dei de Deus, a ideia, a imaginação pode tentar dar conta de Deus, pegando um exemplo aí, mas ela não vai dar conta. Então, o sublime, ele se dá numa espécie de acordo discordante, porque a imaginação, ela se esforça para dar conta de alguma coisa, chega ao seu limite e aquilo é excessivo demais. É excessivo demais porque a imaginação não é capaz de dar conta da ideia. E é isso que Kant coloca de uma maneira teórica muito rigorosa, são páginas assim, duras de leitura para a gente, mas essa é uma das questões do romantismo alemão, de Goethe, a Hölderlin, essa questão do excessivo. Eu acredito que a questão do excessivo foi a questão do romantismo alemão e que vai atravessar toda a arte moderna, o excessivo demais. E essa questão reaparece lá no expressionismo alemão. As duas formas do excessivo demais, né? Que é o expressionismo que quebra com a montagem realista, quebra com a montagem dialética, o expressionismo alemão, e a abstração lírica francesa. O filme de Abel Gance é um negócio assim, é excessivo demais, vai começar pela hora, pelo tempo, né? Ninguém mais faz filme assim porque não distribuem, né? Os filmes são cortados. O filme do Abel Gance são 4 horas, é a biografia de Napoleão, e ele começa com uma certa... Chega um ponto que ele vai tentando colocar imagens sobrepostas de uma certa forma que a imaginação não vai dar conta de expressar aquela ideia. Então, você vai ver que 2 linhas do cinema que estão calcados no expressionismo alemão, isso é uma tese da Lotte Eisner, né, que o romantismo, nós já sabíamos que ele é todo calcado na ideia de sublime, e o expressionismo alemão, que vai ser também pensado a partir da ideia de sublime. Então a gente tem a terceira linha, a forma da montagem, que quebra com o realismo, e é um cinema extremamente rico, né, complexo. O capítulo que o Deleuze trata dessa questão do expressionismo alemão, da abstração lírica francesa, é belíssimo, né? E as imagens são belíssimas, tanto da abstração lírica francesa quanto dos filmes do expressionismo alemão. São grandes criadores do cinema. Então isso já traz um certo abalo, né, do que vem a ser proposto desde o início pelo cinema. São cineastas de autoria e de expressão. Sim, sim. Mas é engraçado, né, porque ele vai fazer uma análise muito bonita, né, dos filmes do expressionismo alemão e da abstração lírica francesa, em torno de questões que nos interessam muito sobre a subjetividade, que é a questão da escolha, né, como é que se dá o que ele chama de escolha da escolha na abstração lírica francesa, porque tem sempre uma espécie de bem contra o mal ali, mas de uma maneira muito paradoxal. E o jogo entre o cinza e a luminosidade excessiva da abstração lírica, que é diferente de luz e sombra do expressionismo alemão. São páginas belíssimas do livro do Deleuze, pensando essa montagem que rompe com o realismo e a montagem de pré-guerra. É muito bacana isso. Mas ela pressupõe ali, eu acho que a teoria não é forçada, porque há uma tradição alemã que vem do romantismo ao expressionismo, que passa por uma problematização
do sublime. É engraçado que no Brasil, penso eu, nós perdemos isso no nosso romantismo. O nosso romantismo é muito água com açúcar, né? Aquela coisa do José de Alencar e tal, que é uma coisa assim, é muito, o romantismo brasileiro é bom senso e senso comum, tirando algumas coisas assim, mais desvairadas, como Noite na Taverna, que ali é já mais punk, né? Que é ultra-romantismo, mas mesmo assim o problema de Noite na Taverna é que o jovem que escreveu aquilo, assim, o livro tem muitos problemas técnicos, mas já rompe com esse romantismo que nós conhecemos, alencariano. Mas o romantismo alemão é sofisticadíssimo, é sofisticadíssimo. É uma linha de pensamento muito sofisticada. É muito complexo você estudar o romantismo alemão, a questão do trágico no romantismo alemão, a relação disso com Hölderlin, a relação disso, o trágico em Hölderlin é muito sofisticado. E o próprio Goethe, né, que é quando começa essa estética romântica, o Fausto de Goethe é uma obra quase inesgotável e relida de dezenas de formas diferentes. Até Fernando Pessoa escreveu um Fausto baseado, debatendo, assim, dialogando com o Fausto de Goethe. Espero não estar, assim, com informações demais. Mas eu vou continuar, vou caminhar ainda nessa aula um pouco. Volto aqui à questão da percepção e a base dessas primeiras análises de cinema que eu tenho feito da imagem em movimento, que foi a teoria bergsoniana, onde o ponto de partida meu, eu vou me basear no que você já tem isso, né, para a gente seguir adiante, que é a ideia de intervalo de indeterminação, que eu disse para vocês que se não fosse um intervalo de determinação, nós seríamos apenas aquilo que os behavioristas querem para analisar o comportamento, é o arco reflexo, né? Eu queria pensar, assim, não sei se ficou frio com calor, é o arco reflexo, né? E eu disse que entre aquilo que o papel dos nervos aferentes, os eferentes, entre o estímulo recebido e a resposta motora, o que vai me interessar ali é o que Bergson chamou de intervalo, que é um intervalo de indeterminação. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro essa entrada na questão do intervalo de indeterminação e como que, de alguma forma, essas estéticas que quebram com o modelo da montagem realista, elas agem sobre esse intervalo, né? Seja a ficção, seja a pulsão. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil, menos cruel, né, a aula. Tem um filme, esse filme é uma ficção, que é do Manuel Pinheiro, e o filme chama-se O Que Você Faria. Eu citei esse filme e eu vou voltar e apresentar para vocês o que é esse filme. Vamos dizer assim, a aula começa aqui. O filme do O Que Você Faria é um grupo de pessoas extremamente qualificadas, essa é a ideia do filme. É um grupo de pessoas extremamente qualificadas disputando um emprego. Então, são 7 pessoas que apresentaram seus currículos foram aceitos, mas a empresa quer analisá-las melhor. Chama-se O Que Você Faria, o filme. E
essas pessoas ficam confinadas literalmente, num espaço ali, vivendo não sei quantos dias ali naquele espaço fechado, com câmeras sendo observadas, e ali vão sendo propostas tarefas para elas, porque o que eles querem analisar é como elas reagiriam àquelas situações. Se elas são capazes de responder rapidamente às situações, como elas lidam com as suas emoções. Então, elas ficam sendo analisadas ali durante semanas naquele espaço fechado. Essa é a ideia do filme. E ali você imagina que 7 pessoas brigando pelo mesmo emprego e sendo colocadas questões, e elas tendo ali que debater as questões, elas tendo que agir em função das situações que são propostas para elas, elas estão sendo observadas. É assim, gente que surta ali, né? Eu acho. Ou vai assim às baixarias que você inimagináveis. Mas elas estão sendo analisadas e apenas uma vai ser escolhida. O que elas não sabem, isso faz parte também do método, é que uma daquelas 7 pessoas não está concorrendo. Uma daquelas 7 pessoas é um infiltrado ali, que é da própria empresa, e ele está ali só para provocar discórdia o tempo inteiro, para questionar, provocar discórdia, jogar um contra o outro. E ele fica fazendo isso o tempo todo, mas faz parte do método. Eu não vou dizer quem ganha, nem como é que acaba esse filme. Se vocês quiserem assistir, vale a pena, é o que você faria. Mas isso é uma ficção, mas esse método ele é usado por empresas. Esse método é usado para avaliação de você, além da apresentação do curso, chama-se método Grohon. E o filme é feito porque esse é um método usado por grandes empresas para avaliar como é que você, numa situação de tensão, reage. Como é que, numa situação proposta pela empresa, se você tem uma resposta imediata, né, para aquilo, então o que vai ser analisado ali é como é que você responde àquelas situações. Chama-se método Grohon. Isso existe no Brasil, sabia? Eu não quero contar fatos pessoais, mas há muitos anos atrás, quando eu não vou resumir isso, quando eu me formei, eu concorri para uma empresa aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores empresas de cursinhos, né? A mais rica aqui do Rio de Janeiro, de cursinhos, não vou citar nomes, e eles fizeram um concurso que era o seguinte, uma vaga para cada área, uma para física, outra para química, outra para uma das maiores empresas de curso do Rio de Janeiro. E eles fizeram uma prova escrita, não tinha currículo porque a exigência era que eles queriam renovar quadros, queriam jovens. Então, no máximo você ser formado há 2 anos. Então, um monte de jovens de 20 e poucos anos tentando prova, todo mundo sem emprego, né? Na época não abria concurso público, sabe? Então, todo mundo sem emprego, tentando, e daqueles centenas, milhares, sei lá de quantas pessoas, eles fizeram um concurso bem divulgado nas universidades. Tinha gente da PUC, tinha gente da UFRJ, da Gama Filho, da Veiga, da Souza Marques, todo mundo tentando, porque todo mundo recém-formado, eu tinha acabado de me formar. E aí, eles, daqueles grupos, de cada área, eles selecionaram 10 pessoas, e nós ficamos confinados durante uma semana, não a ponto de não poder voltar para casa, mas a gente entrava lá às 7 horas da manhã e saía quase às 6 da tarde. E participando com uma espécie de método Grohon. Assim, imagina assim, o nível de tensão do negócio, porque eram 10 pessoas concorrendo para uma vaga, né, e sendo avaliadas constantemente. Só não tinha câmeras, não tinha isso. Quem avaliava estava ali com a gente o tempo todo. E depois eu descobri que uma das 10 pessoas, na verdade só éramos 9. Uma das 10 era da própria instituição, quase disse o nome.
E ele ficava o tempo todo ali provocando discórdia, né? Provocando discórdia e uma doideira. Hoje eu até avalio, porque eu repenso isso, porque, felizmente ou infelizmente, não sei, eu tirei primeiro lugar de língua portuguesa e literatura nesse método Grohon. Hoje eu fico um pouco assustado com isso. Mas já era esse método, só que sem tecnologia de ter câmeras, mas a gente fechado lá uma semana inteira. Tem lembranças ainda disso. Então, o que está em questão nisso aí, nesse filme do método Grohon, o filme O Que Você Faria? O que está em questão é um tipo de sociedade que ela pressupõe uma avaliação subjetiva, uma avaliação da subjetividade, das percepções, em função de como elas são capazes de responder imediatamente a estímulos. Né? Não está em questão a tua formação, porque, por exemplo, no que você faria, as pessoas já têm currículo ali, todo mundo tem um currículo mais ou menos igual, e como no meu caso, por exemplo, a gente também, todo mundo tinha graduação, era formado. Né? Então, queriam jovens, né? Para serem mais moldáveis ao método do cursinho. Né? Então, isso fica gritante quando tem esse tipo de situação, mas é um tipo de sociedade que ela age apenas em cima do sensório motor. Né? Então, o que cada vez mais nós temos nos dias de hoje é um tipo de cobrança, né, pragmática, onde o mínimo de indeterminação, quer dizer, é como aquela coisa que eu citei de exemplo do atendente de telemarketing, que ele está ali para agir como se fosse uma máquina. Mas isso é o modelo, né? Ele está ali para agir como se fosse uma máquina. Seja lá o que você disser para ele vai ter uma resposta já pronta, que é a resposta da empresa. Né? E você não está ali para pensar, você está ali para responder de acordo com o que a empresa espera que você responda. E é isso que está sendo avaliado ali, no método Grohon, ou no que você faria, do filme, que é uma ficção, mas uma ficção em cima de como funciona um método. Isso diz muito da sociedade em que a gente vive, e que ela exige um certo grau de atenção. Só para fechar essa parte e voltar aqui para as diferentes imagens, eu trouxe um livro que eu li detalhadamente, que é de um francês chamado Denis Robert Dufour. Não é dos meus livros prediletos, eu acho ele muito sociológico para alguém que tem uma cabeça de filosofia como a minha. Chama-se A Arte de Reduzir as Cabeças. Chama-se Daniel Dufour. A Arte de Reduzir as Cabeças. A Arte de Reduzir as Cabeças. Sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Se quiserem, leiam como neoliberal. E tem aqui numa página, do meu livro, na página 146, aliás, antes, na 145, em que eles falam o seguinte, eu vou ler só para vocês e fecho esse momento da aula. Nos Estados Unidos, esse livro aqui a publicação dele é de 2003, tá? A minha edição um pouco depois é de 2005, mas ele saiu em 2003 na França. Então ele está falando de 2003 na França, o início do século XXI. Nos Estados Unidos, encontrou-se uma resposta, entre aspas, bem americana, para tentar conter os efeitos danosos das ondas de violência nas quais, de algum modo, se encontram acuados os jovens, entre aspas. Estão acompanhando? Então, né?
age-se como se fosse a natureza dos indivíduos que tivessem em questão, esquecendo que esses infelizes adolescentes foram produzidos como tal. Esses infelizes adolescentes foram produzidos como tal. Antes de tentar entender o que as crianças catalogadas como agitadas, entre aspas, ou hiperativas, entre aspas, que sem parar passam ao ato, que é o que a sociedade nos cobra, que nós passemos ao ato, um superego que cobra que cada um haja de uma forma furiosa no mundo, que passam ao ato, não consegue mais pôr em palavras, reenviando-se as doravante a elas mesmas, medicalizando-as. 2003, isso. Medicalizando, Estados Unidos, as cada vez mais cedo. Estima-se, olha a estatística em 2003, estima-se entre 5 a 10 milhões o número de escolares e de colegiais americanos que são, assim, hoje colocados sob Ritalina. 5 a 10 milhões de crianças americanas em 2003 colocados sob Ritalina. Essa droga, só para fechar o parágrafo, essa droga, próxima das anfetaminas, vocês sabem o que é anfetamina, né? Essa droga, próxima das anfetaminas, tem o poder calmante sobre as crianças agitadas, pela estimulação da vigília, mas também possui os mesmos efeitos aditivos que a cocaína ou os opiáceos. Com essa camisa de força química empregada em larga escala e por longo tempo, é fechado o circuito na fabricação e no controle de sujeitos psicotizantes. E aí ele vai analisar isso na França, né? Os números na França já eram alarmantes em 2003, e no Brasil também. Ritalina, aqui, droga próxima das anfetaminas e com efeitos aditivos que a cocaína ou os opiáceos. Vocês sabem que as anfetaminas foram proibidas, né? Elas foram proibidas, que era a chamada, chama-se bolinha, né? Elas foram proibidas. Tem um filme até, tem um filme que chama... Um filme... Desculpa, tem alguém com o microfone aberto. Depois eu abro sua pergunta. Não sei qual microfone. Tem um filme que é Hacking para um Sonho, em que tem uma personagem que resolve fazer uma dieta porque ela quer caber num vestido de quando ela tinha 15 anos. Isso se passa numa época que as medicações para emagrecer eram feitas à base de anfetaminas. Assim como ela, muita gente surtou com isso, com anfetaminas. Mas só que acontece que, e eu acho que Ritalina continua sendo legal e aplicada em larga escala. Isso aqui é dado de 2003, nós estamos em 2022, né? Uma época que a gente alguns nem sabiam o que era Ritalina em 2003 no Brasil. Mas 5 a 10 milhões de crianças e adolescentes tratados com Ritalina em 2003. O que se espera disso, né? O que se espera, eu digo, redução do intervalo de indeterminação. Crianças ditas hiperativas. Eu não vou entrar em questão de que é uma questão médica, de casos que talvez você, porque a medicina, ela atinge, assim, a medicina psiquiátrica, ela atingiu sofisticações, assim, notáveis, né? Assim, e acredito que a Ritalina, ela, em certos casos, ela deva ser empregada, não sou eu que vou analisar isso, eu acho que isso é a avaliação de um psiquiatra, mas o que o Dufour traz para a gente são os dados, a quantidade de crianças consideradas como hiperativas e que já desde 2003, no mundo todo, são tratadas com Ritalinas, e eu acho que deve ter outras drogas hoje
já mais atualizadas. Quando há perigo de tornar pessoas dependentes químicas desses tipos de... porque são próximos da cocaína e de opiáceos, e, assim, o papel que isso produz, né? Porque a questão do intervalo de indeterminação está diretamente ligado a afeto, né? E a criação, né, propriamente dita. Não sei, eu vou abrir para... Eu entrei num terreno nebuloso aqui. Vou abrir e volto para a imagem, movimento, imagem, tempo. Perguntem, tragam questões. Mário, é o Roberto. Mário, fala, Roberto. Tudo bem. Se a memória não me falha, esse período do romantismo alemão, ele coincide com o retorno da Alemanha à Grécia, né? A Grécia voltou à grande... a baila, né? Voltou a ser importante na Alemanha. Mas a Grécia, que estava voltando, né? Ela se chocava da Grécia clássica com a helenística, né? A Grécia clássica, que era basicamente do belo, né? O da medida, da harmonia, etc. e tal, eles vão pegar o helenismo, que aí já é exatamente essa estética do exagero, daquilo que vai além, né? E um dos exemplos que é dado assim, sobre isso é uma escultura chamada Laocoonte, né? Que há um exagero em relação àquilo que a Grécia clássica entendia como belo. E me parece que esse caminho foi o seguido para o romantismo alemão, né? Não sei se eu estou correto, mas me lembro mais ou menos algo desse tipo. Sim, sim. Você vai ter isso, sobretudo, no romantismo alemão em Hölderlin, a problematização qual seria o solo pátrio grego, e que para eles seria muito próximo daquilo que o Nietzsche vai chamar de dionisíaco, ele não chama de dionisíaco. E por outro lado, é essa dimensão que Nietzsche vai chamar de apolínea, como ela se sobrepõe a esse excessivo, e a complexidade do trágico se dá nisso, né? Por exemplo, Hölderlin é um poeta trágico que quer escrever uma tragédia, e ele se coloca na impossibilidade de escrever essa tragédia porque ele não tem mais como voltar a essa Grécia, esse confronto entre o excessivo grego e o que eu vou chamar nietzscheanamente de apolíneo grego. E ele diz que na nossa no mundo moderno, ele está pensando a arte moderna e o romântico, eles não se chamavam românticos, né? Eles pensavam a querela dos modernos com os antigos. Então, ele, na arte moderna, para eles se viam como modernos, havia uma impossibilidade, porque o nosso solo já era apolíneo. Então, o romântico caminha para esse excessivo, né? Que é o contrário do movimento grego, que sai do excessivo, dos rituais que o Nietzsche vai chamar de dionisíaco, para uma dimensão apolínea, uma dimensão do belo apolíneo, né? Então, é essa a problematização, e ele vê isso como invertido, por isso a impossibilidade da tragédia. E isso está na análise da tragédia em Hölderlin, depois vai estar na análise de uma outra maneira, na análise da tragédia nietzschiana. Mas isso é uma herança, né? E essa herança em torno da questão do excessivo, que vai atravessar o romantismo alemão, que vai atravessar todas as vanguardas, e entra pela arte moderna, é uma questão que vem
da problematização da estética da terceira crítica, né? Eu acho que há um diálogo de toda a arte a partir do século XVIII com a terceira crítica. Um diálogo implícito, né? Com uma outra compreensão do que vem a ser a arte, né? A nossa arte é a arte do excessivo, né? Seja o Hölderlin, ou seja Jorge Bataille na literatura, seja... Eu acho que a questão que você está trazendo, entendo que é essa, né? É essa a questão, né, da arte. O expressionismo alemão e a abstração lírica são manifestações desse excessivo rompendo com um certo molde de fazer cinema, que é o cinema realista, ali no pré-guerra, né? Sem mexer com a relação da imagem e movimento propriamente. Eles não propõem uma imagem em tempo, mas elas fazem assim, loucuras, né? Com a questão da percepção, com a questão da nossa relação com isso que eu estou chamando de intervalo de indeterminação. Tanto que esses filmes são extremamente fortes até hoje, né? Mexem muito com a subjetividade. E eu não estou falando nem de Bergman, nenhum deles, que são cineastas bem posteriores. Estou pensando ali, naquela época do dito cinema sem som, né? Do dito cinema mudo. Não sei se respondo, eu acho que... Com certeza. A minha resposta é que eu concordo com o que você está dizendo, né? Assim, uma construção, talvez, uma construção com outras palavras. Outra questão aí, me ajudem. Deixa eu pegar um golinho d'água, pense na questão. Ver como é que filosofia faz bem, né? Já estou até animado, sem a queda de pressão ou de glicose, sei lá do que caiu. Eu não me interessei muito com esse orgânico, não. Mas tem que começar a me interessar por orgânico. O que cai aí? Mas fala, Carol, me ajuda aí. Esse excessivo está relacionado, então, com essa redução da zona de indeterminação, é isso? Não, eu acho que não. Exatamente o contrário, né? Porque a redução da zona de indeterminação se eu for fazer uma correspondência com o que eu estabeleci no início da aula, vai estar muito ligada à recognição, né? As nossas normas de partilha, normas de identidade que constituem o campo social. Aquele exemplo que eu dei do professor que fica emocionado quando vê que o aluno responde exatamente com as mesmas palavras que ele disse em aula, é só um problema de recognição. A escola é isso, né? O colégio é isso. É você, recognição, normas de partilha, normas de identidade. Se você entender isso, você vai bem do CA ao doutorado. Entender bem como funcionam as normas de partilha e de identidade na universidade. Você vai ser, vai ganhar muitas medalhas. Mas fala, não sei se eu te respondo. A questão da indeterminação, do intervalo de indeterminação, é aquilo que pode jogar no excessivo sempre, né? Porque nós somos seres, bergsonianamente, voltados para a ação, né? E quanto mais você hesita diante da ação, né, quanto mais flutuações tiver em termos de afeto, de uma relação do afeto com o tempo, menos isso interessa para uma sociedade pragmática. Porque a grande verdade
é que de todas as utopias do século XVIII, que foram muitas, do XIX, a que mais vitoriosa chama-se utilitarismo. O Foucault, quando vai estudar lá no Vigiar e Punir Bentham, ele tem razão. Foi a utopia mais vitoriosa, né? O utilitarismo. Reduzir, o utilitarismo é exatamente isso, né? A única coisa que o utilitarismo não lida muito bem é com o afeto, né? Ele não lida muito bem com o tempo, mas ele finge que lida com o tempo, né? Ele finge que lida com o tempo porque ele espacializa o tempo, e a sociedade utilitarista é a mesma sociedade que submete o nosso tempo de existência a um cálculo de um excedente de valor chamado mais-valia, né? Um cálculo de excedente. Então, o tempo do capitalismo, e para o capitalismo tempo é dinheiro, é o tempo cronológico. Quando eu digo que no intervalo de determinação a relação com o tempo, é com a de Rê, né? Imagina se o dono de uma empresa está interessada em de Rê bergsoniana para calcular o tempo. O tempo dele é esse tempo da identidade dos instantes. E aí vai ter problema com esse tipo de cinema, que eu diria que é um cinema de afeto, um cinema que lida com a indeterminação, e vai ter mais problema ainda com um cinema que lida com a memória, que é esse tipo de cinema. Imagina um homem de negócios assistindo Godard. Cara, o que é isso, né? É punk demais, assim, do Glauber Rocha, né? É punk demais para homens de negócio, sabe? Aí você começa a lidar com uma outra temporalidade, né? É o que me convida a hesitar, então, né? Aquela atenção flutuante, poder hesitar, poder durar, né? Que isso realmente no ambiente corporativo já se encara como um problema, né? Aí entraria a Ritalina, né? A Ritalina entra aí para preparar as crianças que são hiperativas, ou seja, crianças que têm intervalos de determinação maiores e que trazem uma coisa muito complicada para uma sociedade utilitarista, pragmática, que é afeto, né? É uma sociedade que não suporta afeto, né? Essa que é a questão. O mundo utilitarista, ele odeia afeto, né? Então, quanto mais você reduzir o intervalo de determinação, mais você age como uma máquina, né? É isso que é testado no método Goron, né? Não é testado teu pensamento, né? É testado tua inteligência sensoromotora para aquela coisa ajudar. do sexo, honra e dinheiro, né? É por aí mesmo. Assim, ação imediata. Uma coisa triste, embora eu acho que o cinema da imagem em movimento ele tenha trazido grandes criadores, John Huston, Vicente Minelli, e até o realismo mais próximo da gente, que é Coppola e tal. O cinema da imagem em movimento, ele é produzido para uma sociedade que quer ação e reação imediata, e que você vai ser avaliado por isso, né? Aquilo que o Coppola mostra no Taxi Driver, que o cara vai lá e assiste um filme de ação e ele sai como um herói de filme de ação, é porque é exatamente isso, ele é produzido por uma sociedade que espera de você ação e reação imediata. Pô, mas eu não consigo imaginar um homem que seja CEO de uma grande empresa se interessar
por Bergman, não digo nem por Godard, né? Aí nem entra no Godard, Fellini, essas coisas. Não, cara, nem entra, sabe? Não consegue porque vai ter uma má vontade assim, em relação a isso nítida, né? Vai dizer, são, como é que é, como assim, como se diz em relação à arte, quando não sabe o que dizer sobre a arte, diz assim, são filmes intimistas, filmes intimistas. Filme intimista, caramba. Porque não está na esfera do joinha, né? Não dá para puxar o dedo e dar joinha, né? Tem que durar no negócio. Pois é, não é filme intimista. Isso é a coisa mais. Inclusive, você vê em crítica de jornal, né? Não todas, existem bons críticos de jornal que tentam alguma coisa, mas é aquela coisa de um filme intimista, que não sei o quê, um livro intimista. Mas são relações com o intervalo como subjetividade e relações, filmes que vão estabelecer uma outra relação com a memória. Os gregos tinham uma sacação muito interessante que, para eles, a tragédia não era entretenimento. A tragédia é para produzir um homem que saiba lidar com acaso, né, que é trágico, porque esse é o modelo da democracia grega. A democracia grega é trágica, ela é por sorteio, cara. Ela não tem na democracia grega não tem partido, é impossível ter partido, eles não vão fazer partido político. Então, o homem grego tem que aprender a lidar com acaso, né? O papel político é uma obrigação extremamente complicada de alguém assim, sabe, de assumir, porque você pode ser punido depois, sabe? Você presta um serviço à cidade, você não tem nenhum benefício assim, imediato com isso, e pode ser punido depois. E ainda tem a questão do acaso que está ali presente. Então, o trágico grego é uma sociedade que tem uma forma de conjurar que a democracia seja corrompida pelo comércio. Essa a grande. O Platão, de alguma forma, com todas os horrores que eu acho que Platão traz para a gente, mas Platão aconselhava, se vocês querem fazer uma sociedade não corrompida, façam longe do porto, porque no porto estão os comerciantes, né? Então, os comerciantes eles têm um papel muito assim controlado dentro do mundo grego. Porque a partir do momento que o comércio entra na democracia, você começa essa barganha, né, de quem tem mais dinheiro para financiar o quê, né, em termos de campanha e etc. Isso não tem nada a ver com o modelo democrático grego. O modelo democrático grego é trágico mesmo. E a tragédia tem um papel ali de educação das subjetividades. Ela não é entretenimento. Agora, o nosso entretenimento também não é entretenimento. Na verdade, as pessoas estão achando que estão para o cinema fazer entretenimento, elas estão para o cinema para incorporar toda uma micropolítica de relações e toda uma forma de crença numa sociedade extremamente utilitária. É isso que as pessoas vão para o cinema. Elas acham que estão se divertindo com Homem-Aranha, com Homem de Ferro, mas não é isso, elas não estão. Não é só entretenimento. O papel do cinema, da imagem em movimento na nossa sociedade é inseparável de um papel de formação de um modo de perceber, um modo de agir no mundo. Percepção, ação e reação imediatas. O cinema, no fundo, é um grande método Grohon. É isso, né? Você senta ali olhando para a tela e já está sendo subjetivado por aquilo.
Não vou por aí, não. Mas obrigado aí pela pergunta, Carolina. Não sei se te respondo, mas as suas questões sempre me ajudam aqui. Alguém mais quer perguntar? Mário, só lembrando que o Departamento de Estado americano, ele financiava muito filme, né? Ele ajudava muitos filmes. Uhum. Existe toda uma teoria da conspiração aí que esses filmes extremamente violentos são financiados pela indústria de armas, tem muitas coisas. E Hollywood sempre foi falida, né? Quem financia é que é o mistério. Assim, e esses grandes cinemas, tem um trabalho do Paul Virilio que chama-se depois eu lembro o título do filme, do livro do Paul Virilio, que é Cinema e Guerra, eu acho que é o nome do livro, em que o Paul Virilio faz uma análise do surgimento dessas grandes salas, que vocês vão ver que no mundo todo tem os mesmos nomes, é Odeon, é Palácio, sabe? O surgimento dessas grandes salas, elas foram criadas com esses telões para a ideologia da guerra, né? Uma espécie de grandes cenotáfios da guerra. Ele analisa como é que isso era, né? E de uma forma diferente também na Alemanha nazista, mas no mundo dos aliados, né? Essas grandes salas foram criadas para isso, né? É claro que depois serviram para coisas maravilhosas, mas elas foram criadas com esse papel de uma espécie de cenotáfio da guerra. Então o cinema nunca esteve separado de questões políticas, né? E a distribuição de filmes nunca esteve, né? Por que certos filmes que quebram com esse modelo de Hollywood, né, que é dominante no mundo todo, né, que vai de Bollywood ao cinema brasileiro, porque esse é o filme, esse tipo de filme que é distribuído, né? Mas eu acho que eu já me esgotei nesse ponto. Se vocês têm questões em relação a outros pontos da aula, eu vou dar continuidade. Eu queria introduzir uma coisa chamada imagem-tempo, sabe? Eu estava falando da subjetividade, que é um intervalo de movimento que me ajuda a pensar, que me leva a pensar as diferentes imagens, movimento, e eu quero entrar um pouco na imagem-tempo. Você já deve ter reparado uma coisa no cinema, e isso não se deu só no cinema, isso se dá também na literatura. Minha tese de doutorado lá em 96 foi pensando isso na literatura, essa coisa dos cristais de tempo na literatura. Isso se dá no cinema, se dá na literatura. Que o trazer a questão do passado ou do tempo não é uma coisa nova, nem no cinema, nem na literatura. Está desde o início. Por exemplo, o romantismo, o realismo, todos eles trazem algo que corresponderia ao que o cinema faz hoje, que é o flashback, né? Você vê um romance realista como Os Maias, começa com os herdeiros da herança lá, da família Maia, chegando ao ramalhete, e aquele ramalhete já está vazio, e ali eles começam a voltar ao passado numa espécie de flashback, e o romance é todo num flashback. De como se chegou, o ramalhete chegou àquele estado que estava ali. Os Maias é isso. Aliás, um belo romance, um dos melhores do Eça de Queiroz. Existem outros flashbacks, por exemplo, o realismo do século XX, português, o neorrealismo português do século XX, tem um romance chamado Muro Branco,
que é a do Alves Redol, que é um personagem que eu acho que ele está tentando, já não lembro o detalhe, ele está tentando suicídio e ele bate com o carro numa parede branca, e quando ele bate com o carro numa parede branca, ele vem todo o passado ali naquele momento, e ele lembra, aí você vê que o romance todo, a história dele é contada naquele momento que ele está para bater com o carro no Muro Branco. O romance chama-se Muro Branco. E você vai encontrar isso no cinema várias vezes, né? A Condessa Descalça, aquele filme mais recente do Condessa Descalça, e são várias pessoas que estão no enterro da personagem da Condessa Descalça, que é a Ava Gardner, no enterro da atriz, da personagem da Ava Gardner, né? Que é a Condessa, e os jornalistas começam todos a recordar, né? Cada um tentando lembrar o que era a vida dessa Condessa. Isso chama-se flashback. Existem flashbacks, esse é um flashback bem sofisticado. O Lars von Trier tem o primeiro filme dele que chegou aqui no Brasil, não sei se é o primeiro do filme, acho que é o primeiro dele, chama-se Europa, que é também um personagem que cai está se afogando com um desastre de carro, e acho que também é um suicídio, já não lembro o detalhe, e ali naquele momento ele vai contando 1, 2, 3, 4, e você vai entrando quase que hipnotizado na história da Alemanha de pós-guerra e daquele personagem. Já é mais sofisticado, mas é um flashback. Agora é interessante quando você vai para a literatura, eu vou citar um exemplo na literatura e um exemplo no cinema. Na literatura tem um romance de um escritor português chamado Virgílio Ferreira, que eu considero um dos melhores escritores, talvez até mais sofisticado que Saramago, mas foi meio deixado de lado. Ele tem um romance chamado, esse é só um deles, mas ele tem vários assim, que chama-se Rápida Sombra. E o romance ele se passa todo no momento que o personagem principal coloca um disco na vitrola e está tocando uma música. E naquele momento vai vendo o passado, o presente, está ali, diferentes camadas do passado, e coisas que você não sabe se aquilo existiu ou se ele imaginou, e tudo está se passando naquele momento que ele está na sala ouvindo o disco, né? E tudo indo e voltando, você já não sabe mais o que é presente, o que é passado, o que é imaginário, o que é real. É interessante isso. E algo próximo disso, com muita sofisticação, vocês vão encontrar num filme do Resnais, que é Confidence, né? E é assim, os limites entre o imaginário e o real estão ali totalmente quebrados. Os limites entre o que é presente e passado estão ali quebrados. Eu senti um pouco isso quando eu peguei para reler agora o Budapeste, do Chico Buarque. Eu fui ver o filme, tinha ido para Budapeste, resolvi ler isso. Em parte eu fui lendo até na viagem. E o filme não tem isso, mas o romance tem coisas que eu não sei se aquilo estava se dando no passado ou no presente, ou o que é ali real e o que é imaginação do narrador. Esses limites vão sendo quebrados. Isso é uma coisa que acontece na literatura contemporânea, no cinema contemporâneo. Eu não vou estabelecer um juízo de valor que esse tipo de filme que a gente vai pensar em termos de Cristais do Tempo seja melhor que um filme como de imagem afecção ou de imagem pulsão. Mas ele traz algo que é da nossa relação com o tempo. E eu preciso de toda uma construção bergsoniana para mostrar que a nossa relação com o tempo é muito assim, sabe? A começar pela quebra que o Bergson faz da compreensão que o senso comum tem do tempo. A compreensão que o senso comum tem do tempo é que existe a identidade do presente e existe um presente que passou e
um presente que virá. E aí eu estabeleço uma sucessão, uma sequencial, né? Eu estou no presente e há um presente que passou e um presente que virá. É assim que o senso comum lida com o tempo. Mas o Bergson diz que isso é apenas uma ilusão da consciência que tenta espacializar aquilo que não é espacializável. E ele traz uma coisa extremamente nova para a gente, muito bonita, de que o tempo ele é composto por camadas, né? Ele apresenta de uma maneira que ainda não dá conta, mas é a forma que ele consegue apresentar mais didática disso, que é o cone do tempo, onde você tem diferentes níveis virtuais do passado. E na ponta do cone está o presente. Então, são diferentes níveis virtuais do passado e na ponta está o presente. E aí ele traz algo assim surpreendente que dá um nó na consciência, quer dizer para a gente que o presente, como o presente é aquilo que passa, o presente ele não existe, né? O presente é o que passa, né? Não há ser do presente. É melhor dizer até do que dizer que o presente não existe. Vamos dizer assim, não há ser do presente. Só há ser do passado, porque o passado é aquilo que se conserva. E o mais difícil de pensar nisso, eu vou voltar a isso com o maior rigor que eu conseguir na próxima aula, é a coexistência do presente com o passado. Porque eu estou trabalhando isso no curso, mas de uma outra maneira, no curso que eu estou dando nas quartas-feiras em Ipanema. Inclusive, convido quem quiser fazer aula na quarta-feira. Eu estou dando esse curso, tem pessoas aqui que estão fazendo esse curso, que é uma outra inflexão que eu estou dando para o trabalho de Bergson, que é essa coexistência de presente e passado. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: se o passado fosse exatamente um presente que passou, né, e eu fosse pensar como nós pensamos um passado de 10 anos atrás, um passado de 20 anos atrás, um passado de 100 anos atrás, se o presente não fosse uma coexistência com o passado, para eu recordar alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, eu levaria 10 anos. E a questão é a seguinte: todo mundo que começa a ter problemas de memória, e depois de uma certa idade é impossível não ter, né? Pode ser que seja possível não ter, mas nós não descobrimos ainda um método para uma solução para isso. Você vai ver que os esquecimentos da memória são muito mais do agora, o que aconteceu há uma semana atrás, há um mês atrás, do que o que aconteceu há 20 anos atrás. Aí que o Bergson diz, aí é que tem a sutileza da aula, ele diz assim: quando eu encontro alguém, olha só, presta atenção, eu encontro alguém e tento lembrar, isso dá uma angústia danada, né? Você encontra alguém, você sabe que conhece aquela pessoa, mas você não lembra, você faz um esforço de voltar ao passado para encontrar aquela pessoa no passado. Aí diz assim: quando você faz esse esforço, você mergulha num dos níveis virtuais do passado, né? E pode ser que aquilo venha como uma imagem para o presente. Às vezes não vem. Aí é mais angustiante ainda, né? Você sabe que conhece aquela pessoa, mas não vem com o presente a imagem. Porque os níveis de virtualidade, eles não têm imagem. A imagem é sempre uma imagem atual, seja num sonho, seja num delírio, de qualquer maneira, a imagem atual. Então, você mergulha num dos níveis virtuais de passado e você tenta buscar uma imagem ali para vir para o presente. Às vezes vem, né? Chama-se uma memória voluntária, né? Esse tipo de é uma memória até pragmática. Eu encontrei alguém, preciso lembrar dessa pessoa. Mas aí ele diz uma coisa que também dá um nó na nossa cabeça, que é o seguinte:
em que nível virtual do passado, né, vamos supor que um dia encontrasse a Carolina e não lembrasse da Carolina. E aí eu tento buscar a Carolina num nível virtual do passado, porque eu vou mergulhar em algum deles. Aí a questão é, em que nível virtual do passado estaria a Carolina? Porque são infinitos os níveis virtuais do passado. Bergson vai dizer assim, isso dá um nó mesmo na cabeça, sabe? Porque ele vai dizer, ela está em todos os níveis virtuais do passado, nos infinitos níveis virtuais do passado, só que em cada nível de uma forma diferenciada, porque são as diferenças entre níveis virtuais. É interessante pensar isso. E a partir daí, o Deleuze tira uma tese belíssima, porque ele, ao invés de chamar de níveis virtuais do passado, ele chama de lençóis do passado. E cineastas maravilhosos, que são esses cineastas que vieram do neorrealismo italiano, cineastas da Nouvelle Vague, ou que vêm até de uma escola como a americana do Cidadão Kane, do Orson Welles, ou do Tarkovsky, um cineasta de cristais do tempo, ou seja, Yasujiro Ozu, japonês. Então, esses cineastas, muitos deles vão trabalhar em torno de lençóis de passado. Um filme que quer dar conta de uma imagem direta do tempo, né? Uma imagem direta do tempo. Olha a ousadia desses homens. Tentar uma imagem direta do tempo. E há ainda uma outra sofisticação que não é lençol do passado, eu vou ter que explicar para você. É ponta de presente. Então, cineastas que lidam com lençóis do passado e com pontas de presente. Alguns lidam com pontas de presente. Belíssimo isso. É uma reeducação estética, uma outra relação com a subjetividade, com arte que nos força a pensar, porque esse mundo que a gente está aqui, ele não nos força a pensar nada, sabe? Nem a política nos força a pensar nada, porque ela está toda em cima de recognição. Não que eu acho que não se possa ter uma política que quebre a recognição. Eu creio e tenho certeza que sim, mas isso que circula nas mídias sociais, a mídia social, gente, é só norma de partilha e norma de identidade. A gente vai ali para reconhecer e ser reconhecido, não outra coisa além dessa miséria. Tenta muito pouca coisa além disso. Quem sabe os rios não trazem uma outra estética? Quem sabe, né? Ao invés de ficar fazendo dancinha de TikTok, né, as pessoas vão quebrar e trazer uma nova estética aí. Tecnologia tem para isso, né? Eu acho que não falta. Tecnologia não nos falta para fazer Pô, esses caras fizeram esses cinemas maravilhosos colando o filme na moviola, cara. Olha, cortando o filme com tesoura, colando na moviola. Quando fazer cinema era uma coisa caríssima, você tinha que filmar de uma vez, porque era muito caro. Só o filmar era muito caro. Entende? Hoje a gente tem tecnologia aí para fazer coisas não imagináveis. Pegando aí aquela simplificação kantiana do sublime, né? Coisas que a imaginação não vai dar conta de atingir a ideia, porque ela é excessiva demais. Perguntas para a gente fazer uma aula belíssima aí na semana que vem sobre imagem e tempo. Que aí eu sou apaixonado por cineastas como Visconti, é uma coisa assim. A Carolina também né? Ela foi ver aquela cena, né? Ela estava conversando uma vez com a gente sobre aquela cena do Leopardo e outras cenas do Visconti, um negócio assim.
você sai uma outra pessoa do cinema, né? Aliás, você sai menos pessoa, né? Você sai mais tocado por o que é de impessoal nisso tudo aí, e que é muito bonito. Qual é o filme para ver esse tempo que você falou aí? Nuvem Tempo, como é que é? Lençóis de Passado, e Pontas de Presente. Eu tenho um filme punk que há uma discordância do Robert Grier com o Alain Resnais, que está nesse cahier de cinema, se você encontra, está à minha mão, está no cahier de cinema, e o Deleuze diz que, quando ele apresenta a teoria dos lençóis de passado e das pontas de presente, ele pega cineastas que trabalham com lençóis de passado, cineastas que trabalham com pontas de presente. E ele diz que o Alain Resnais e o Robert Grier, eles discordaram no que eles entendiam sobre o filme O Ano Passado em Mariambá, que é assim, apresenta no cahier de cinema uma teoria do Ano Passado em Mariambá, que o Deleuze diz, isso é a teoria das pontas de presente. E o outro apresenta uma teoria do Ano Passado em Mariambá, que o Deleuze, não, isso aí são os lençóis de passado. Mas eu acho o Ano Passado em Mariambá é um filme belíssimo, belíssimo. Assim como Providence, do Alain Resnais e tal. Mas eu recomendo começar aí por Fellini, por Visconti, que você já vai ter certas surpresas. Você já teve, né, vendo Fellini, vendo Visconti, em torno do tratamento da questão do tempo, né? Depois a gente pode pegar uma coisa mais pesada, aí, tipo Tarkovsky, o próprio Ano Passado em Mariambá, do Grier, Hiroshima Mon Amour, da Dihá com Resnais, né? Mas eu recomendaria começar por Fellini, por Visconti, os filmes tipo Morte em Veneza, O Leopardo, do Visconti, esse do Conversation Piece, que também é lindíssimo. Esses filmes já são quase uma educação estética assistir. E os filmes do Fellini, assim, Amacó, sabe? Vai mergulhando naquele universo do Fellini, que eu acho que a gente começa a lidar com uma outra relação com o tempo. Antonioni, né? A Noite, do Antonioni. Um filme que eu amo do Antonioni, que mexe com essa questão do sensório motor, né? Uma discussão sobre essa questão do sensório motor, que é O Deserto Vermelho, com a Mônica Witt, né? Um filme lindo, lindo, lindo. E o colorido, né, do Antonioni nesse filme, assim, coisa extraordinária. Talvez a gente possa trazer para alguns cineastas posteriores à obra do Deleuze. Deleuze escreveu, ele não entra no século XXI, né? Então, a partir de agora, quem herdaria, né, de alguma forma, essas vias de problematização da arte, que de novo eles estão trazendo, né? Mas aí eu já vou tateando com mais cuidado. Quem mais tem perguntas? Não sei se respondi a tua pergunta. A gente tem alguns minutinhos para terminar a aula. Pode ser pergunta do início da aula, do final, o que vocês quiserem. Mais uma pergunta aí para nós concluirmos. Espero que a aula tenha fluído bem para vocês. Mário, mais uma vez sou eu.
Porque é essa colocação, né, dos lençóis do passado, né, que, para mim, pelo menos, não se confunde com flashback, né? Não. Porque os lençóis do passado, me parece que é o passado no presente. É um choque de dois tempos, e não um retorno de nenhum tipo. Né? Não é uma questão de memória, é uma questão de choque. Então, por exemplo, eu vejo muito isso nos filmes do Fellini. Fellini tem muito isso. Né? Apesar de não ser exatamente um flashback, ele joga cenas que deveriam estar no outro tempo e está afetando o presente, ele está naquele momento. Então, é isso que eu estou te colocando, né? Se eu acerto quando penso dessa maneira. Há uma transição, né, do flashback para os chamados lençóis do passado. O Deleuze marca isso muito bonito no Vertigo, do Hitchcock, que é o momento em que aquela personagem sai de um fundo, né, como se ela viesse do passado, né, e ele ali já é uma transição do flashback para um filme onde você vai lidar com lençóis de passado. O Hitchcock já está rompendo ali com a imagem mental em Vertigo e já está trazendo uma imagem em tempo. O filme da imagem Pulsão, como a gente estava pensando, o Lose e o Buñuel, é um filme na relação com o tempo, só que o tempo ali aparece como uma espécie de mal cronos, né? Um tempo cronológico, mas é um mal cronos, que é o tempo entrópico, o tempo onde tudo mergulha numa degeneração. Agora a gente começa a lidar com o que eles chamam de tempo do acontecimento, ou como eles chamam lá, com os cristais do tempo. E aí é belíssimo isso. Realmente, Fellini já são os cristais do tempo, Visconti, a gente começa... São cinemas que têm essa sofisticação. Eu acredito que tem bons cineastas que trabalham com flashback, né? Esse diretor da Condessa Descalça, que depois eu lembro o nome dele, que é um grande diretor de cinema, o flashback ali entra de uma maneira muito sutil, muito bem construída, né? Mas é flashback, né? Mas o flashback você tem isso, você sabe o que é o presente, o que é o passado, né? Você não tem essa indiscernibilidade entre o imaginário e o real, entre o presente e o passado, né? Essa coexistência do passado com o presente em níveis virtuais do passado, isso não tem, né? No cinema que lida com flashback, ou no romance que lida com flashback, né? Essas coisas de voltar ao passado. Você tem nitidamente ali nos mais, você sabe que você está voltando ao passado, o que é o presente, o que é o passado. Então você lida com essa ilusão da consciência de que o tempo é uma sucessão de presentes, como na Condessa Descalça e milhares e milhares e milhares de filmes que trazem flashback, que é um recurso muito comum no cinema. Mas você sabe, o que está acontecendo no presente é isso, né? Eu vi essa semana, acho que esse é o tipo do filme, Não Olhe para o Céu, né? Aí é flashback, né? Tem o presente e um momento, é tempo cronológico, né? E você sabe que certas coisas aconteceram no passado e tal. Ali é a relação com o tempo cronológico. Isso é super comum, você vai encontrar desde a sofisticação lá da Condessa Descalça, o recurso comum do flashback nas novelas de televisão, nos clássicos de Hollywood e nos filmes mais comuns de Hollywood também. Alguma questão mais, gente?
Então, tá. Então, para a próxima aula, né, pensar que as relações da desatualização do tempo, essas instâncias ideais que aparecem na imagem em movimento, e pensar aí pontas de presente, lençóis de passado. E é isso. Bom final de semana para vocês. Nos encontramos. E quem estiver interessado assim, em fazer o meu curso, entre em contato comigo, né, ou fala com a Yasmin, né, para o curso que eu estou começando. Na verdade, o curso vai começar agora, nessa quarta-feira, né, em Ipanema. Eu divulguei no grupo o endereço, e quem ainda não foi, né, na passada, né, pode ir para fazer uma aula aberta, já que será a primeira aula nessa quarta. Grato, beijos para você, obrigado, Roberto, obrigado para todos aí, um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Mário.